Diego, pra gente começar então, Bora. quero te fazer uma pergunta, né? Como que você começou nesse universo das vendas? Teve algum momento específico, assim, que foi determinante pra você, assim, dentro da sua jornada, de você falar assim, nossa, eu preciso realmente dominar isso, porque isso aqui é o que vai fazer a diferença no meu jogo. Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala de início das vendas, eu falo que a minha maior professora foi minha mãe. Então, minha mãe dava aula o dia inteiro, nem vou contar a história da vida, não vou chorar aqui. Mas a minha mãe dava aula o dia inteiro e à noite ela vendia roupa. Até as coisas começaram a melhorar. Então, minha mãe sempre ensinou que dá pra ganhar alguma coisa fazendo, trabalhando. E coisa assim, tipo, um dia eu fiz uma artezinha lá com meu irmão, quebramos a janela. Cara, nós tivemos que fazer trancinha tal, que ela disse que ia vender pra um cara, essa trancinha de barbante aqui pra pagar a janela. Então, eu sempre fui criado dessa forma. Que o trabalho, ele é digno e o trabalho paga por tudo que você precisa. Então, desde criança mesmo, assim, depois meu padrasto casou, ele trabalhava no Atacadão, casou com a minha mãe, ele trazia ursinho, aqueles ursinhos da Coca-Cola, eu e meu irmão saía vender na rua, depois a gente vendeu geladinho, depois vendemos doce, que meu tio vendia doce, então eu vendia doce na rua também. Pipa, eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu fazia pipa pra vender, eu fazia aquelas pulseirinhas na escola, aquelas pulseirinhas de fio, lembra? Fazia pra vender também, então eu sempre fui um cara que sempre tive ligado à venda, porque a minha família é família de vendedor. E aí fui crescendo. 12 anos de idade, minha mãe monta uma loja de confecção, que existe até hoje, lá na Avenida Kakogawa. E aí eu comecei a trabalhar dentro dessa loja. Então eu estudava de manhã, à tarde, vendia as coisas lá, vendia o que ela vendia. E depois disso daí eu comecei a vender coisas para pet shop e também para boteco, doce e essas coisas aí. Meu tio já vendia, eu saía vender isso. Até que a coisa especializou um pouco mais, né? Um dia um Alisson me chamou para poder vender VoIP, telefonia VoIP. Quando você fala assim, tá, qual foi o momento que você falou assim, cara, não é assim que vende, você precisa de técnica, você precisa... Foi esse momento. Porque eu visitava as empresas e a telefonia VoIP, que é voz sobre IP, utilizava a internet para fazer ligação, ninguém queria aquilo lá. Até porque as empresas que vieram para o Brasil, utilizando a metodologia VoIP, veio para dar golpe. Veio para fazer, tipo, pirâmide mesmo. Eu lembrei da golpe. Lembrou de uma? Então, um indicava o outro, essas paradas aí. Mas tinha empresas boas e a Ciptel VoIP era uma empresa muito boa mesmo. Tanto que o servidor não era nos Estados Unidos, era aqui. Então, a qualidade de sinal era melhor. Mas, até conseguir quebrar todos esses paradigmas, essas objeções que meus clientes tinham, eu não conseguia. Então eu precisava mudar o meu jeito de abordar, meu jeito de vender, para conseguir passar por essas barreiras. Foi aí que eu entendi. Venda é ciência, é comportamento humano, é técnica, é uma comunicação que gera confiança. Assim você consegue quebrar as objeções, as barreiras, para conseguir trabalhar o seu funil. Então ali para mim foi o grande despertar, assim. Foi o momento que eu comecei a ler, foi o momento que eu comecei a estudar mais. Eu tinha na época 18 para 19 anos. Então foi um momento que foi o maior aprendizado da minha vida. Dessa divergência, né? Dessa mudança, assim, total. Sim. Você percebeu que naquele momento não era de qualquer jeito. Não, eu chegava e falava assim, oi Karina, tudo bem? Viu? Eu trabalho com telefonia VoIP, eu reduzo seus custos. O cara olhava pra mim, você tá brincando, cara, VoIP, isso aqui não presta, já usei, não funciona, não sei o quê. Então eu tive que entender que a minha abordagem tinha que ser diferente. E eu trouxe isso pro resto da minha vida. Então, qual que era a minha abordagem a partir daquele jeito? Eu comecei a andar de camisa, diferente, então até a minha comunicação não verbal tinha que aparecer. Eu chegava e falava assim, é o seguinte, eu atuo reduzindo o custo de telefonia, então eu sou o consultor. Eu pego a tua fatura, eu faço uma análise de tudo que você tem gasto, e eu vou te dar estratégias para você mudar isso aqui. Então eu já tinha uma abertura maior. A minha abordagem era diferente do que só sair oferecendo meu produto. E aí eu consegui ter uma abertura maior. Mostrava certinho, você pode reduzir daqui pra quanto, tal, através de uma telefonia que usa a internet pra fazer ligação. Só que você não vai precisar fazer nada agora. Eu vou te colocar um teste, 15 dias, você não vai precisar gastar nada. Depois, se você gostar, você fecha comigo. Legal. E aí eu comecei a vender mais só porque eu mudei meu jeito de abordar. Então, em cada negócio, isso é o grande aprendizado. O teu negócio, ele não pode ser vendido de forma automática e igual a todo mundo. O seu negócio, ele é único. Posso te dar o melhor script pro teu negócio. Você tem que adaptar pra você, pro teu negócio, pro que os clientes querem. Esse estudo comportamental das pessoas. Maravilha, perfeito. Porque isso faz com que a pessoa realmente volte o olhar para qual é a necessidade do outro, né? Qual é o drama do outro, qual é o problema do outro, qual é a dor do outro. E como eu posso resolver isso da melhor maneira, de forma onde eu me conecte profundamente e o outro sinta essa confiança. E aí a venda não seja... eu correndo atrás, necessariamente. Mas eu sendo imprescindível para aquele cliente. Ajudando ele a comprar. Você sabe que isso daí desperta um grande aprendizado para nós, que muitos empresários, muitas empresas, muitos vendedores não fazem.
E esse aprendizado tem a ver com estudar o comportamento do meu cliente. Independente se é consumidor final ou é um B2B, o que for. Mas eu preciso fazer um estudo, eu preciso pesquisar, eu preciso ter certinho todo o meu cliente ideal bem definido para conseguir criar posicionamento, comunicação, a narrativa que vai ser falada em todos os canais e, consequentemente, um bom script de vendas. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem, né? Só lança o produto e aí você tem 1000 empresários preocupados com o produto ou serviço e esquece de entender o bem maior, que se chama cliente. O restante se adapta. Agora, o modelo de negócio, ele tem que partir do pressuposto de eu entendo todo o meu cliente, eu sei o que vai fazer para resolver as dores dele, para trabalhar as necessidades e gerar e cumprir os desejos que ele tem. Aí sim você vai trazendo o restante. Então, pensando aqui de uma maneira bem didática, para quem está ouvindo a gente aqui, qual seria... a Karina, modo professora, né? Já entra aqui, né, no jogo. Então, qual seria o primeiro ponto essencial para toda pessoa que quer aumentar o faturamento, melhorar a sua margem de lucro, vender mais seu produto, seu serviço, conseguir, enfim, ter o resultado que você quer? Então, a primeira parte é estudar o seu cliente, podemos dizer isso. Coloco isso como primeiro passo. Tem que estudar o comportamento do seu cliente. Até porque o comportamento de 5 anos atrás não é mais o mesmo, e daqui 5 anos vai ter outro comportamento. Nós estamos olhando um avanço gigantesco das IAs, nós estamos numa geração Z que vem vindo aí, que já está transicionando, que vai transicionar trilhões até 2030 no mundo inteiro, que é uma geração totalmente diferente de compra, totalmente de análise. Eles não pesquisam mais no Google, eles pesquisam no TikTok, e é isso. Sua empresa está no TikTok? Sua empresa está com releases em vários lugares? Então, se você não pensa com essa mentalidade que meu cliente vai evoluindo, hoje os donos talvez estão ainda no Face e no Insta, mas os filhos já estão assumindo, já estão em processo de sucessão, dependendo da tua empresa. E aí, eu tô adaptado para isso? Então, esse processo de entendimento do comportamento, do que eles realmente querem e como está indo, é o primeiro passo para faturar mais. Sim. O restante vem depois desse estudo, dessa pesquisa que você faz. Sim. Você acredita que, então, o desafio de muitas pessoas que talvez não estejam vendendo quanto poderiam é uma incoerência entre aquilo que ela vende e para quem ela vende e como ela vende? Sim, na maioria das isso. empresas é isso que acontece. E aí você tem um empresário que ele é um cara que ele sempre tá participando das coisas, tá estudando junto com o setor de marketing, ele pensa no desenvolvimento do produto e tal. Aí você tem uma equipe de vendas abaixo. Esse empresário, ele não desce para ir lá e fazer todo um treinamento, apresentar uma pesquisa de comportamento e tal. Então, o vendedor, ele que é o cara da ponta, ele que é o cara que tá com os clientes, falando, desenvolvendo, e esse cara que tem toda a inteligência por trás disso, o comportamento e outras coisas, que tem os indicadores, não senta e dá uma aula pros seus vendedores, mostrando para onde tá indo e como falar com esses caras, que tipo de narrativa tem que usar, que tipo de script tem que usar. Infelizmente é assim. Sim. E aí, por isso, então, falando aqui, né, dos os segredos, os códigos que os vendedores de sucesso sabem, às vezes não falam, né? Primeiro ponto é isso: entender, mapear, identificar todos os elementos. Óbvio que isso deve ter até um script, dependendo, né, do contexto da situação, isso vai ser ajustado, Claro, né, claro. para entender todos esses elementos.